Que calor da peste! Olá meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que esteja, porque nós hoje vamos a mais um vídeo e é no seguimento do vídeo passado, porque eu sinto que há certas coisas sobre call centers que eu não falei. Eu hoje vou falar sobre alienação e vou usar o call center para demonstrar como é que a alienação funciona. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, peço-vos só que comentem, metam gosto, subscrevam o canal. Já sabem que não têm de comentar nada que esteja diretamente relacionado com o conteúdo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, enfim, uma série de coisas que queiram comentar. Podem falar, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, falem dos Jogos Olímpicos, falem do que acharam da performance do Stephen Curry contra a Sérvia, do Stephen Curry contra a França, falem da performance de Portugal, falem da performance do Brasil, falem do lutador greco-romano cubano que tem um recorde de medalhas. Mas ninguém fala porque ele vem de uma experiência socialista. Falem do que quiserem, meus amigos, já sabem. Portanto, nós hoje vamos falar um bocadinho sobre alienação. E no seguimento do vídeo que eu fiz anteriormente, portanto o vídeo que eu publiquei anteriormente sobre a minha experiência num call center. Então, o que é alienação? Eu tenho um PowerPoint e vou-vos mostrar o que é alienação, mas eu tenho um vídeo sobre alienação prontinho para vocês que está atrás. Eu vou deixar o link aqui com um cardzito. Editor, por favor, faz isso. Como se o editor não fosse eu. Vamos lá ver o que é alienação? Então, bora ler então. Marx sublinha 3 aspectos da alienação. O trabalhador relaciona-se com o produto do seu trabalho como sendo algo alheio a ele, que o domina e lhe é adverso. O trabalhador é alienado em relação às coisas que produz. Portanto, o produto do seu trabalho é algo que não é seu. É algo que no capitalismo ele não consegue reconhecer como produto daquela atividade que ele desenvolve. Por exemplo, um indivíduo que trabalha numa linha de produção de carros faz um determinado componente, mas depois se vir o carro na rua, não consegue compreender que aquele carro que está na rua é em parte resultado do seu trabalho. Isto é uma das características da alienação. 2. A atividade do trabalhador não está sob seu domínio. Ele a percebe como estranha a si próprio, assim como sua vida pessoal e sua energia física e espiritual, sentidas como atividades que não lhe pertencem. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo. Ora, a maior parte das 8 horas que a pessoa está a trabalhar sente que não é dona de si própria, senão a totalidade das 8 horas. Porquê? Porque está a trabalhar para um burguês, que é o proprietário dos meios de produção, que detém os meios de produção, e o trabalhador só tem a sua força de trabalho para vender. E, portanto, aquilo que ele vai fazer durante a maior parte do tempo que está acordado não é ditado por ele. Então ele sente-se alienado em relação a si próprio porque, em boa verdade, não sente que é dono da sua própria vida. 3. A vida genérica ou produtiva do ser humano torna-se apenas meio de vida para o trabalhador, como eu mencionei. Ou seja, seu trabalho, que é a sua atividade vital consciente e que o distingue dos animais, deixa de ser livre e passa a ser unicamente meio para que sobreviva. Dessa maneira, no processo de produção capitalista, não é o trabalhador que usa os instrumentos de produção, ao contrário, os instrumentos de produção, convertidos em capital pela relação social da propriedade privada, é que usam o trabalhador. A relação social da propriedade privada vai ditar que o proprietário daquele meio de produção tem os meios para obrigar o trabalhador que só tem a sua força de trabalho para vender a trabalhar para ele por um preço acordado entre os dois, mas que em boa verdade é ditado pelo empregador, porque se o trabalhador não quiser trabalhar por aquele preço, outro quererá, porque existe desemprego, porque existe exército industrial de reserva. Ora, como o trabalhador não dita nada do que acontece no contexto do seu trabalho, no contexto da sua produção, no contexto daquilo que é a sua atividade produtiva, então ele sente que não é dono da sua própria produção e
também não é dono ou controlador dos instrumentos que está a utilizar. Em boa verdade, aqueles instrumentos aparecem como opressores que o estão a obrigar a trabalhar. Então, quem está na linha de produção sente que a linha de produção é que o controla e não ao contrário. Por exemplo, quem está a trabalhar num call center sente que é o computador que o controla com os vários procedimentos que tem de praticar e não o contrário. Então, nós sentimos que somos apêndice da máquina, apêndice do instrumento de produção. Quem fala muito bem disto é Raquel Varela num livro sobre a breve história de Portugal contemporâneo, que eu posso deixar aqui a bibliografia na descrição. Ora, a alienação é um fenómeno que eu poderia ter abordado um bocadinho mais quando estava a falar sobre trabalhar num call center. Porquê? Muito simples. Eu trabalhava para uma rent-a-car, vocês já sabem como é que isto funciona, vejam o vídeo anterior, eu vou deixar em card, ou melhor, o editor, porque eu tenho um editor. Sou eu, mas tenho um editor, que sou eu. Portanto, quem grava os vídeos, Miguel. Editor, Pedro. Mas tu és Pedro Miguel. Não interessa. Portanto, como eu estava a dizer, eu trabalhava para uma rent-a-car. Basicamente, o call center em que eu trabalhava era contratado por essa rent-a-car para prestar serviços de apoio ao cliente, para prestar serviços de call center, e acontecia muitas vezes que eu ia na rua e via um carro daquela rent-a-car a ser conduzido por um cliente, porque é uma rent-a-car muito grande, é uma das maiores da Europa, se não do mundo, provavelmente é a maior do mundo. E então, eu via as pessoas a conduzir e eu dizia assim, fogo, aquela pessoa que está a conduzir aquele carro, provavelmente vai ligar para o apoio ao cliente por causa de alguma questão, e aquilo é uma pessoa a sério. Aquilo é uma pessoa que efetivamente pode vir a ter um problema que eu vou resolver. Mas no contexto do meu trabalho, eu tenho muita dificuldade em imaginar a pessoa que está do outro lado do telefone ou do outro lado do e-mail como um ser humano real que tem um problema para ser resolvido. Porque para mim é apenas mais um passo na meta de produtividade que eu tenho a atingir. Não é um ser humano, é um caso para fechar, é um e-mail para responder, é uma chamada para atender. Então eu tinha muita dificuldade em visualizar a produção prática do meu trabalho, porque ainda por cima eu nunca visitei uma estação ou um balcão da rent-a-car em que trabalhei. Então eu tinha muita dificuldade em imaginar os casos, que eram e-mails enviados pelos clientes, como sendo propriedade, como sendo da posse de alguém real. Para mim, que estava em frente ao computador a responder impessoalmente a alguém, eu não conseguia encarar muito facilmente aquilo como um ser humano. Ou seja, era mais um caso para fechar. Mais importante do que realmente ajudar aquela pessoa era realmente ter a meta de produtividade e cumprir todos os pressupostos de qualidade. No final do dia eu não sentia que estava a trabalhar para ajudar pessoas, sentia que estava a trabalhar para fechar casos. Portanto, o resultado prático da minha atividade produtiva estava alienado de mim. Isso é alienação do mais puro que nós poderemos encontrar. Compreendem? Da mesma maneira que uma pessoa que está numa linha de produção tem dificuldade em compreender que aquele carro que está a circular é parte do seu trabalho, ou algum componente lá resulta do seu trabalho, ou alguém que trabalha numa fábrica de sapatos tem dificuldade em compreender que aquela fivela específica que está a ser vestida por aquele cliente resultou do seu trabalho. Eu também sentia no call center que de facto o produto do meu trabalho estava completamente aliado, distanciado de mim. Ora, e como eu não controlava aquilo que fazia, como eu nem sequer podia ditar os procedimentos, eu sentia que era um apêndice da máquina, um apêndice do computador. Então, isso é o fenómeno da alienação. E há muita gente, ou a maioria das pessoas trabalham em trabalhos fundamentalmente alienantes, em que, de facto, não sentem que o que estão a fazer é algo verdadeiramente produtivo e interessante para a comunidade, mas algo que lhes vai garantir um salário final do mês. Portanto, o trabalho é apenas um meio de subsistência e não a atividade vital consciente que distingue o ser humano dos outros animais. Então, eu senti muito isso no call center e dava por mim a pensar que, de facto, o call center é mesmo um exemplo espetacular para a alienação. Mas não precisa de ser só no caso de uma rent-a-car. Por exemplo, eu falei do Santander no último vídeo que fiz sobre trabalhar em call centers. Uma pessoa que está a trabalhar no Santander pode muito bem ver um cliente a entrar num balcão do Santander e nunca se aperceber que aquele cliente eventualmente pode até ligar para ele. Às vezes a pessoa tem dificuldade em visualizar que efetivamente está a atender pessoas reais, porque a única coisa que nós temos do outro lado é uma voz no nosso headset ou um e-mail
por exemplo. E às vezes não é o título dos e-mails, o nome dos e-mails não ajuda. Miguelito 101069 sexo não é realmente o melhor e-mail. De facto, nós não conseguimos imaginar um ser humano com esse tipo de e-mail. Ou Luís SLB é o maior @hotmail.com. Realmente temos dificuldade em imaginar um ser humano assim. Mas pronto, eu acho que faltou essa parte de realmente demonstrar como o trabalho no call center consegue ser extremamente alienante. E depois como, e eu por acaso não sofri assim tanto disso, nós não devemos tendencialmente falar com o colega do lado, sentimos mesmo que estamos presos à máquina. Eu por acaso tinha mais liberdade. Mas há outros call centers em Portugal e no mundo em que nós temos de estar mesmo fixados na máquina e não podemos fazer mais nada. Não podemos olhar para o colega do lado. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao nível de trabalho em call centers, é uma coisa mesmo horrível. São condições mesmo tristes. Há muita gente que se suicida e tudo. Em Portugal também há casos de suicídios em call centers. E em Braga há casos de suicídios num call center específico que eu não posso dizer o nome para não me comprometer. De facto, o meu call center nem era o pior, mas há call centers em que a pessoa não pode falar sequer para o colega do lado e, portanto, sente realmente que não é dona do seu tempo. E isto é uma característica da alienação. Isto é uma característica mesmo textbook, livro, manual da alienação. Então, achei mesmo fixe, mesmo boa ideia, usar a minha experiência prática para explicar o fenómeno da alienação, porque, meus amigos, eu sentia todos os dias e disse, um dia tenho de fazer um vídeo sobre isto, mas enquanto estava a trabalhar no call center, senti que era um bocado chunga, que era um bocado mal fazê-lo, embora eu nunca dissesse o nome do call center. Mas agora que saí, sinto mais liberdade para falar de certas coisas que não falava. E novamente, eu gostava muito dos meus colegas e gostava muito dos meus supervisores, mas há certas regras que são impostas pela estrutura hierárquica e que os ultrapassam. E o meu call center até nem era o pior e tinha muita liberdade para falar com os meus colegas e assim, de facto, nesse aspecto não me posso queixar, mas há call centers que de facto são mesmo terríveis nesse aspecto. E portanto eu espero que de facto este vídeo tenha servido para vocês compreenderem melhor o fenómeno da alienação, através de um exemplo prático que é o call center. Digam nos comentários outros exemplos e outros trabalhos. Está bem? Pronto, era só isto. Não se esqueçam de gostar, não se esqueçam de subscrever e colocar os comentários mais estapafúrdios que eu possa imaginar. Por exemplo, que tipo de empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha. Está bem? Vá, meus amigos. Adoro-vos. Força, camaradas. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.